iniciando o programa Meditando a Palavra da Paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo, de Paranavaí, Paraná. Sou a Ivone, está comigo a irmã Lúcia, somos leigas carmelitas do grupo São João da Cruz. Meditando a palavra, através da leitura orante, nós vamos escutar o que Deus tem a falar, a sua vontade para vivermos melhor o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Este é um programa de oração e ele segue alguns passos. Em primeiro lugar, a gente prepara um lugar, reservamos um momento para essa oração, uns minutinhos. A gente se desliga, pedimos a ajuda do Espírito Santo, depois fazemos uma leitura do Evangelho, da palavra que a gente for meditar, né? E o outro passo, a gente passa a meditação, a gente tenta explicar, ver o que a gente entendeu daquela palavra. Daí a gente faz uma oração, o que a gente diz a Deus mediante aquela palavra. E no final é a contemplação, ou o nosso compromisso, o que nós vamos levar para o nosso dia a dia daquela palavra. Preparados para iniciarmos a nossa leitura orante, né, Lúcia? Vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Com o coração aberto e com muita atenção, façamos a leitura. Evangelho de São Mateus. É o capítulo 10, do versículo 26 ao 33. E vamos fazer a leitura com muita atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na meditação, nós podemos retornar à leitura, ler vagarosamente, marcar algum texto, alguma frase que nos marcou e entender o que Deus está falando a cada um. Para mim vai falar de um jeito, para a Lúcia fala de outra forma, né? E para você também pode falar de um outro ponto de vista. Tudo está correto. Vamos meditar? Vamos. No capítulo 10, em todo o capítulo 10, Mateus, ele nos apresenta o chamado de Deus para a missão, né? Onde Jesus escolhe os 12 apóstolos e os envia para continuarem a obra, para proclamar o reino de Deus. E aí Jesus não esconde dos apóstolos tudo que eles sofreriam, tudo que eles passariam. Perseguição, né? Isso, eles seriam hostilizados, perseguidos, mas Jesus recomendou que eles não tivessem medo. E na palavra, né, no evangelho de hoje, Jesus repete por 3 vezes: não tenhais medo. Porque o medo nos paralisa, né? Nos tira a coragem de fazer as coisas. Muitas vezes o medo, é bom que nós tenhamos o medo para a gente se defender, né? Se proteger. Isso, mas na palavra que o Senhor nos fala hoje, não. É para não ter medo do quê? De levar a palavra, de proclamar o reino de Deus. Então a palavra de Jesus hoje, ela vem carregada de coragem. Quando ele diz: não tenhais medo de quem faz mal para o corpo, mas não faz mal para a alma, né? E ele deixa claro que quando nós confiamos em Deus, que não existe lugar para que a gente tenha medo, porque Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então confiar em Deus é o quê? É a gente caminhar com Ele. E a palavra também mostra que Deus é Pai e que Ele sabe tudo da gente. Né? Pegando esse gancho que você está falando, a gente está fazendo a liturgia do domingo, né? E na liturgia do domingo, na primeira leitura, ele fala assim: mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Se a gente tem esse sentimento que Deus está ao nosso lado como um guerreiro, você imagina um soldadão do nosso lado? A gente não precisa ter medo de nada, né? Para a gente fazer esse programa, né? Tanto receio, quanto medo, quanto vamos fazer depois. A gente, até na última hora, a gente fala: acho que não vai dar. E a gente está aqui, porque certeza. A gente teve essa confiança que Deus é esse guerreiro que está ao nosso lado. E Ele nos conhece, Ele nos fortalece, Ele conhece, Ele nos vê, Ele sabe tudo da gente, sabe coisas que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, não é? E não tem como a gente esconder de Deus o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. O que passa em nosso coração, né? Exatamente. Às vezes a gente faz as coisas de uma maneira, mas no coração a gente quer diferente. E aí às vezes mora o perigo, né? Porque Ele nos conhece, Ele sabe tudo, né? E quantas vezes Ele fala para nós, para mim, para você, Ivone, para você que está nos assistindo, diante das nossas tribulações, das nossas tristezas, dos nossos medos, né? Ele nos diz: não tenhais medo, confie, eu estou contigo, coragem. Coragem, né? Sempre, sempre. E aí nós precisamos sim ter coragem para estar, ter toda essa confiança com Jesus. Mas para ter essa coragem, nós precisamos o quê? Anunciar a palavra de Deus, né? Testemunhar a nossa fé, a nossa vivência, reconhecer muitas vezes esse medo, essa falta, não seria só o medo, mas a falta de coragem de levar a palavra de Deus, de divulgar, né? O que eu sinto também que esse medo, como você fala, é assim,
porque o que o mundo nos oferece é diferente do que Jesus nos oferece. Com certeza. Proclamar o reino é ir contra o mundo, e era o que os apóstolos estavam passando. O que Jesus veio fazer e proclamar o reino de Deus era muito diferente do que eles viviam e do que eles esperavam. Então, é natural da gente sentir medo, né? Quantas vezes, e esse medo a gente vai perdendo quando a gente vai fazendo a opção por Deus em primeiro lugar. Então, e a gente vai, você comentou que é difícil no mundo que a gente vive, e é verdade, porque nós temos que reconhecer que nós somos católicos, que nós somos cristãos, né? Que nós temos a nossa fé, nós temos que ter a coragem de levar a palavra de Deus, de dizer que Deus faz a diferença na nossa vida. Nossa vida. Quantas vezes a gente fica com receio, né, de uma postura, de ter uma postura diferente. Porque vai contra, né? Porque vai contra as coisas do mundo, vai falar, nossa, essa pessoa, e a gente às vezes fica meio receosa, fica temerosa, mas nós não podemos, nós temos que testemunhar a nossa fé diante de quem nós estivermos e no local que nós estivermos, né? Nós temos que vivenciar isso no nosso local de trabalho, na nossa família, em todos os lugares. Nós precisamos testemunhar que nós somos cristãos, que nós somos tementes a Deus, porque nos versículos 32 e 33, Jesus nos diz, né, que todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante das pessoas, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então vejam, meus irmãos, né? Nós precisamos professar a nossa fé, testemunhar a nossa fé, levar a palavra a todas as pessoas do nosso convívio, mostrar esse Deus poderoso, misericordioso. E de que forma que a gente faz isso? Com a nossa prática, com a nossa caminhada, estudando, porque o conhecimento, ele nos faz o quê? Estar mais perto de Deus, amar mais a Deus, conhecer como tudo que Jesus fez, viveu e faz por nós, a misericórdia dele. Então isso só nos aproxima de Deus. Verdade. Eu estava pensando também, né? A gente quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Como que a gente vai para o céu se a gente não conhece quem está lá? Se a gente não conhece Jesus, se a gente não conhece o que Jesus pregou, se aqui na terra a gente vai vivendo, todo mundo faz, assim é normal, né? Então, se a gente não passar a escolher Deus, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, tentar, né? Porque a gente só consegue se a gente for santo, mas a gente tem que tentar e ter consciência desse nosso caminho, para onde a gente quer ir, para quem a gente, né? Para quem a gente quer, né? Será que eu tenho consciência que no julgamento final Jesus vai estar lá e ele vai falar: você me serviu? Você é um servo fiel? Ou ele vai falar: não te conheço? Então as oportunidades que nós temos, a gente tem que aproveitar. Então, nós estamos dando sequência esse programa, a Palavra Meditada, para a gente levar durante a semana a palavra do domingo, a missa. A missa não termina com a bênção final. Ali começa a nossa missão. Ali é a missão que Jesus está enviando os discípulos. Toda a missa Jesus nos envia a pregar a palavra do domingo, a liturgia de domingo, né? A viver aquela palavra. Se a gente fica só ali, só um pouquinho, a hora que chega em casa, a gente se distrai um pouquinho, a gente nem lembra mais do que foi o Evangelho. Então, esse programa Meditando a Palavra é para dar uma forcinha, para a gente se acostumar com a palavra, para a gente aprender a mexer na Bíblia, para a gente levar aquela palavra
o folheto da palavra, lá tem toda a descrição das leituras, para a gente tendo esse contato, tendo essa intimidade com Jesus. Porque um dia nós estaremos frente a frente com Ele. E eu gostaria que Jesus estivesse a meu favor, né? Com certeza. Todos nós queremos, né? Todos nós. E pensar sempre que Deus tudo sabe, tudo vê, né? Tudo vê. E que Ele é misericordioso, que Ele cuida de nós. Que nos ama tanto, que sabe quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça. O nosso amor por Deus é meio lá, meio cá, né? Às vezes a gente pode perder, deixar de amar Deus e amar mais as outras coisas. Mas Deus, por Ele ser tão misericordioso, ser Deus, Ele nos ama. O amor dele é infinito e não pede explicação. Não pede explicação. Ele nos ama e deixa que nós façamos as nossas escolhas, né? E esse evangelho nos ensina, finalizando, né? Se a gente tem essa consciência de que Deus nos ama, além da conta, muito, muito, muito mais do que a gente merece, a gente não faz nada por merecer, Ele nos ama porque Ele é o nosso Criador, é que a gente não precisa ter medo de nada. O medo que a gente tem que ter e tomar cuidado é de não se perder, que é muito fácil. Nós estamos ladeira abaixo, né? Desembreado, para ir para o caminho errado, porque é tudo de bom. Mas a gente tem que fazer essa opção por Deus. Eu quero seguir Jesus, eu quero encontrar um dia com Jesus, com Nossa Senhora. Então a gente só quer uma coisa, aquilo que a gente conhece, né? Exatamente. Isso, então nós tivemos esse momento, né, de meditação, nós dividimos aqui, eu e a Ivone, você em casa medite também, se precisar novamente, como a Ivone já falou, reler a palavra, ver o que o Senhor tocou no seu coração. O Senhor falou conosco e agora é hora de nós falarmos com Jesus. É o nosso momento de nós fazermos a nossa oração de louvor, de agradecimento, de súplica ou de perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que, diante das minhas dificuldades, por fraqueza, vergonha, eu não te anunciei. Derrama-me as tuas graças. Quero testemunhar a minha fé diante das pessoas do meu convívio. Quero exaltar teu nome a todos. Declarar que tu és o Senhor da minha vida. Que nada venha apagar esta luz do meu coração. Amém. Amém. A minha oração, eu escolhi fazer o Salmo do domingo, que é o Salmo 68 ou 69. Me tocou e me ligou muito com o Evangelho. Por vossa causa, sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. O zelo e o amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Humildes, vede isso e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurarde o Senhor continuamente. Pois o nosso Deus atende à prece dos pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Amém. A gente faz o nosso compromisso diante da palavra, diante da nossa meditação e oração, do que eu vou levar, o que vai me transformar, o que eu vou modificar na minha vida a partir desta palavra. Então, o meu compromisso é meditar a sua palavra, Senhor, todos os dias, para não cair nas ciladas, para não perder a minha alma. Meditar e hierarquizar o meu amor, te colocar em primeiro lugar,
O meu compromisso é não desanimar, não ter medo diante das dificuldades, confiar que o Senhor sabe de todas as coisas, não ter vergonha de ter atitudes cristãs. Eu quero proclamar a palavra de Deus sem medo. Encerrando a nossa oração, agradecendo a Jesus pela palavra, por este momento de partilha, rezemos uma Ave Maria, pedindo a ajuda da Mãe para não fraquejarmos na caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.